Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui hoje para te entregar uma palavra de vida, uma palavra de direcionamento, uma palavra que te leve a um conserto, porque tudo isso é importante para que você possa então edificar a tua casa. Quando eu digo casa, a tua vida espiritual, porque a Bíblia mesmo fala que aquele que ouve a palavra e não a pratica é comparado a um homem que constrói sua casa sobre a areia. E vindo a tempestade com ímpeto contra aquela casa, ela será destruída e passará a estar em ruínas. Da mesma forma, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. E vindo também a tempestade com ímpeto contra aquela casa, ela permanecerá de pé. Então veja a importância de nós estarmos edificados na rocha, de nós ouvirmos e praticarmos a sua palavra. Quantas não são as pessoas que têm construído a sua vida sobre areia? E na primeira tempestade, nas primeiras dificuldades que surgem, na primeira tempestade que surge, aquela casa que aparentemente estava segura, aparentemente estava tudo certo, construída, então logo desaba de uma hora para outra, porque não tinha estrutura, a estrutura espiritual, tendo a base, os fundamentos alicerçados em Cristo. Então é importante você entender isso, porque da mesma forma que a tempestade veio para a casa que estava na areia, veio para a casa que estava também construída sobre a rocha. As lutas vêm para todos. A diferença é que uns têm a estrutura de vencê-los em Cristo, e sem Cristo, a Bíblia mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele você não consegue dar um passo sequer. Você pode até caminhar por alguns dias, mas logo você não suportará a pressão, porque a Bíblia mesmo diz que aquele que segue ao Senhor, o seu fardo, ele é leve. Deus, ele carrega sobre si as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas aflições. Ele já carregou, ele já pagou na cruz do Calvário, ele já levou sobre si. Só que a Bíblia diz que ele desceu a fim de livrar. Ele não desceu para livrar, ele desceu a fim. É importante que você esteja a fim. A Bíblia mesmo diz: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz e abrires, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então, veja que é necessário o papel do homem, é necessário que você ouça, é necessário que você abra para que ele possa entrar. A participação do homem é importantíssima. Nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha, de decisão, que você decida realmente entregar sua vida ao Senhor Jesus, o controle da sua vida a Ele, para que de fato Ele governe e Ele possa dominar. Eu quero trazer uma palavra aqui no livro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, diz: o Espírito guia os filhos de Deus. Olha que palavra, olha que título maravilhoso. O Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, guia os filhos de Deus. Você quer ser guiado? Não pelo seu coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Eu acho isso, eu penso isso, e você só se dá mal, porque você confia, acredita no seu coração, que é enganoso, nos seus sentimentos. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, até o que estava para dar errado passa a dar certo. O Senhor passa a direcionar você no caminho que você deve seguir, um caminho onde Ele estará presente, estará guardando, protegendo e preparando o melhor dEle para a sua vida. Então a palavra de Deus vai dizer assim no versículo, começar aqui do 7, diz assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Veja a importância de nós mudarmos a nossa mentalidade. Veja que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Uma pessoa que ela está vivendo na carne, sabe, guiada pelas suas emoções. Você sabe que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? A Bíblia vai falar, Paulo vai dizer que haverá uma luta travada entre a carne e o espírito. A carne milita contra o espírito. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Agora, quem você vai ouvir? Quem vai ganhar nessa batalha? Se a Bíblia fala que é uma guerra entre a carne e o espírito, quem vai ganhar? Aquele que está mais alimentado.
Se você tem alimentado mais a sua carne, é certo que você vai ser guiado pela carne. Se você alimenta o teu espírito, é certo que então você será guiado pelo Espírito. Então a importância de nós lermos o que alimenta o Espírito? A leitura da palavra, estar na igreja, o louvor, sabe, o estudo bíblico, quando você ora, ou seja, quando você passa a se conectar com as coisas do alto, então o seu espírito se torna forte. Mais que a Bíblia diz, mas a carne é fraca, mas o espírito, ele estando alimentado, ele se torna muito mais forte do que a carne. Por isso que é um processo que leva a vida inteira, de nós estarmos perdendo mais de nós, né, que a carne, que é o homem adâmico, a natureza adâmica, e ganharmos mais de Deus, até que se cumpra o que Paulo disse: já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vivendo em mim. Aleluia! Isso é muito forte, porque nós precisamos chegar a alcançar, como a Bíblia diz, a estatura de Cristo, ou seja, o crescimento, o amadurecimento. E quando isso acontece, então eu passo a ter prazer nas coisas do Senhor. Satanás não consegue mais me guiar, ou não consegue mais me tentar em relação a festas, em relação a boate, em relação à bebida, em relação à droga, porque eu morri para tudo isso. Eu passo a viver para Cristo, a morrer para o mundo e viver para Cristo. Minha natureza, essa natureza carnal, ela vai se perdendo a cada dia. E eu vou buscando no Senhor uma natureza celestial. Então ele vai dizer: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Você vê que tem pessoas que falam: mas bispo, eu não consigo nem ler a Bíblia, eu não consigo seguir a palavra de Deus. Por quê? Porque a mentalidade dela ainda é carnal. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que a gente ensina, metanoia, né? Que é a mudança de pensamento, mudança de mente. Isso precisa acontecer. A sua mente precisa mudar, precisa acontecer essa transformação total nos seus pensamentos. Então ele vai dizer aqui, quem vai fazer isso é o próprio Senhor, mas quem permite essa mudança é você, quando você reconhece que precisa mudar. Então ele diz: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha só, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! Veja que foi o que o Senhor falou para Adão e Eva. O Senhor deu tudo, falou: olha, isso aqui tudo é de vocês. Todos os frutos aqui é de vocês, desfrutem de tudo, menos deste aqui, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, a Bíblia diz: certamente morrereis. E eles morreram? Fisicamente não, mas morreram espiritualmente, porque por conta da desobediência, do pecado, eles foram expulsos do paraíso, porque aquilo gerou a morte, o distanciamento de Deus. E quantas pessoas não estão vivendo dessa forma? Estão mortas, porque se submetem ao pecado, se submetem à vontade do inferno, de Satanás, e passam a viver escravas sob o domínio das trevas. Por isso que a primeira coisa que precisa acontecer é você se arrepender, é você reconhecer e você voltar. Por isso que a Bíblia vai mostrar: tornai-vos para mim e eu me tornarei a vós outros. A Bíblia diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tudo isso são atitudes que o homem precisa tomar em relação a Deus. Então que você possa, nessa manhã de hoje, tomar essa decisão, se chegar ao Senhor, buscar uma mudança, uma metanoia, né? Mudança de pensamento, mudança de mente, para que de fato Deus possa então levar você a viver uma vida no Espírito, a ter uma mentalidade no Espírito. Como a Bíblia diz, que não pertence a Cristo aqueles que vivem segundo a natureza da carne. Quando você vive segundo a natureza do Espírito, quando você vive segundo a vontade do Espírito, então o Espírito passa a habitar em você.
e o Espírito passa a guiar você. Lembra do título? O Espírito guia os filhos de Deus. Ô bispo, todo mundo é filho de Deus? Não. Existem os filhos e existem as criaturas. Quem são os filhos? É como você que é pai, que é mãe. Seus filhos têm suas características. O nariz parece, o olho parece, o andar, as pernas, o jeito de falar. Então, assim, os que são filhos têm as características do Senhor, na sua essência, no seu caráter, no seu comportamento, na sua entrega, na sua submissão, na sua rendição ao Senhor. Então isso é algo que é natural. Você sabe quem é um filho de Deus pelas atitudes, pelo testemunho e pela vida que ele leva. Aleluia! Eu quero orar por você que está aí me ouvindo. Feche os seus olhos e permita orar por você, Pai, no nome de Jesus, Pai. Que palavra poderosa, uma palavra tão profunda que nos leva a entender o quanto precisamos mudar nossos pensamentos, sermos guiados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, de maneira que possamos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pertencer ao Senhor. Não queremos viver presos ao pecado, à carne. Queremos não fazer o que Adão e Eva fizeram, mas queremos, Deus, obedecê-lo, Pai. Obedecer os Teus mandamentos, para que venhamos viver, não para que morramos. Esse morrer é o distanciamento do Teu Espírito. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja e estão mortas? Porque estão na igreja, mas vivendo no pecado, vivendo na prostituição, na mentira, vivendo ainda com uma mágoa no seu coração. E por essa condição, Pai, estão distantes de Ti, estão frustradas. Porque muitas das vezes não entendem, mas eu estou dentro de uma igreja. Mas por que eu ainda estou morta? Porque eu não tenho vida de Deus em mim. Porque não é estar na igreja, é ser a igreja. É ser, meu Pai, de fato, um homem, uma mulher nascida do Teu Espírito. Faz essa obra, Deus. É o que nós lhe pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão. Toma posse dessa palavra, toma posse daquilo que Deus te entregou aí nessa manhã de hoje. Eu creio que é para te fortalecer e para te direcionar. Beijo a todos, fiquem na paz e até amanhã.